Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Eu fiz alguns vídeos aqui dizendo que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nunca foi gerado como Deus. Eu vou repetir. O Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nunca foi gerado como Deus. Porque se ele foi gerado em algum tempo ou até fora do tempo, logo ele não seria Deus igual Deus Pai. E isso seria heresia, heresia ariana, heresia que foi condenada amplamente pela história da igreja. Eu reitero o que diz a doutrina da Trindade. Nós cremos numa única divindade, que nesta divindade tem três pessoas, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não dividimos a essência e não misturamos as pessoas. E nem classificamos uma pessoa superior à outra. As três são três pessoas na divindade de igual poder e glória e majestade. Isso é a doutrina da Trindade, gente. Tudo bem, se a pessoa não quer aceitar, isso é um direito dela. Mas essa é a doutrina da Trindade. Nós temos uma divindade e na divindade três pessoas coeternas, coiguais, e nós não misturamos as pessoas e não dividimos a essência. Quando você vai lá no credo, que diz que Jesus não foi criado, que Jesus é eterno, mas aí no meio disso tudo ele fala que Jesus foi gerado. Estou pondo aí o credo para você acompanhar comigo. Quando a gente vai aí nessa questão de analisar o credo e ver tudo isso e quer achar uma justificativa e para piorar vai para o lado da filosofia ariana, aí nós vamos ter um problema. De novo, Jesus não foi gerado em nenhum momento como Deus. Já eu vou falar quando ele foi gerado, quando a Bíblia fala que ele foi gerado, e vou interpretar o credo, porque eu andei fazendo aí algumas pesquisas, e há uma possibilidade do credo citar o gerado do mesmo jeito que Paulo citou lá em Atos 13, em Hebreus capítulo 1. Então, fica comigo aí, já eu volto para explicar isso aí que vai valer a pena. Gente, rapidamente aqui os meus recadinhos, que eu estava até já entrando na temática e quase esquecendo do recado. Todo dia 30 aqui no canal a gente faz sorteios de materiais apologéticos para os nossos inscritos lá no canal do Apoia-se. Então esses irmãos amados que financiam, patrocinam o nosso ministério, a gente resolveu aqui dar uma contrapartida, tentar retribuir de alguma maneira aquelas pessoas que ali estão. Inclusive, muitas delas, antes da gente começar com essa promoção. Muitos deles nunca estiveram preocupados com nada disso, fazem a sua contribuição porque amam o trabalho apologético que o CACP faz. Mas, como a nossa diretoria aqui decidiu, a gente quer tentar se tornar ou contribuir com alguma coisa para esses amados irmãos. Como não dá para enviar para todos, são quase 300, nós fazemos então todo dia 30 às 22 horas aqui no canal sorteios de materiais apologéticos. E este mês de novembro nós sortearemos 2 Bíblias apologéticas com apócrifos. Além da Bíblia, são 2, nós vamos sortear 2 livros controvérsias do pastor Joaquim de Andrade. Então, neste mês, no dia 30, às 22 horas, 4 brindes especiais serão sorteados aqui no nosso canal, tá bom? Vai lá, nos ajude. Outra coisa, nós temos o aplicativo gratuito, tá aí o link, vai lá, baixe o aplicativo, instale. É o melhor aplicativo apologético que nós temos aí na internet, se não for o único, hein? Tem muito pouco material gratuito aí para você usar, então nós temos o nosso aplicativo. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Muito bem, vamos ler o credo primeiro? Diz claramente lá:
O Filho é só do Pai, não feito, nem criado, mas gerado. O Espírito Santo é do Pai, do Filho, não feito, nem criado, nem gerado, mas procedente. Há, portanto, um único Pai, não três pais. Um único Filho, não três filhos. Um único Espírito Santo, não três Espíritos Santo. E nesta trindade, nada é anterior ou posterior, nada maior ou menor. Porém, todas as três pessoas são coeternas e iguais entre si, de modo que em tudo, conforme já ficou dito acima, deve ser venerada a trindade na unidade e a unidade na trindade. Credo de Atanásio. Se Jesus foi gerado em algum momento, e ele não existia em algum momento, ainda que seja fora do tempo, ainda que a temporalidade não fosse levada em consideração, ele não poderia ser Deus como Deus Pai é, ou como Deus Espírito Santo é. O que nós temos aqui na palavra de Deus? Lá em Atos capítulo 13, nós temos a mesma citação de Hebreus 1:5, que é a mesma citação do Salmo 2, versos 6 e 7. O que diz o Salmo 2, versos 6 e 7, que foi repetido em Hebreus 1:5, que foi repetido em Atos 13, 32 e 33. Está escrito assim: Eu, porém, ungi o meu rei sobre meu santo monte de Sião. Proclamei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então veja, o primeiro jeito de Jesus ter sido gerado é o que está lá no Evangelho de Mateus, quando ele foi, o corpo físico dele foi gerado no útero de Maria. Então a Bíblia fala que ele foi gerado. Depois, então, vai falar, tanto em Atos quanto em Hebreus, citando o Salmo 2, que ele foi gerado no sentido de ser coroado rei. É quando o rei pai passa a coroa para o rei filho, e o filho reina no lugar do seu pai. Então, esse gerar, na verdade, tem a ideia de coroar. Se essa ideia foi usada no credo, está correta. Se de algum jeito não era essa ideia, eu não tenho problema aqui em falar isso abertamente para você. O credo cedeu ao arianismo. Porque o ário acreditava, inclusive, ele não acreditava identicamente como creem as testemunhas de Jeová. Os discípulos dele, sim, mas o ário não. O que ele ensinava? Ele ensinava que Deus Pai criou o Senhor Jesus e criou o Espírito Santo. Mas o Filho e o Espírito Santo eram seres subalternos ao Deus Pai. Então, essa era a visão ariana. Se o gerado, de novo, que o credo traz, tinha essa ideia, obviamente que está comprometido. Agora, o mesmo credo fala que é Deus de Deus, mostrando que Jesus é de igualdade com o Pai. Logo, é uma certa, digamos assim, confusão nesse credo. Eu, pessoalmente falando, entendo que, historicamente, havia ali uma pressão do imperador sobre a igreja ocidental para que aceitasse o arianismo. E aqui vou contar uma coisa que você não vai ouvir das testemunhas de Jeová, porque elas não têm coragem de falar a verdade para você. O que acontece? Ário, ele tinha, digamos assim, um seguidor muito importante chamado Eusébio de Nicomédia, que não é o Eusébio de Cesareia. Presta atenção. O Eusébio de Cesareia é um dos pais da igreja que escreveu um grande tratado sobre a história da igreja. É o Eusébio de Nicomédia. E esse Eusébio de Nicomédia batiza Constantino. Ou seja, Constantino morre crendo na doutrina ariana. O seu filho Constâncio, ele vai reinar no lugar do seu pai e ele vai prender por 30 anos Atanásio e perseguir os trinitários, ou seja, toda a igreja ocidental.
Então, nós precisamos entender que, às vezes, essa, digamos assim, intenção dúbia do credo seria, ao meu ver, uma tentativa de compatibilismo. Está tentando coadunar as duas ideias antagônicas na mesma expressão de fé, para que, de repente, os dois grupos, esse grupo do norte do império, onde o poder do imperador ainda não tinha chegado, mas a doutrina ariana tinha conquistado grande terreno, conquistado grandes territórios. Então o imperador queria trazer esse povo ao seu convívio. E aí ele tinha que dobrar a igreja ocidental para aceitar a doutrina ariana, o que não deu certo de jeito nenhum. Então aqui, gente, eu estou mostrando para vocês os fatos. Outra coisa, não existe credo nem confissão de fé que para nós seja superior à Bíblia Sagrada. Isso só na cabeça de católicos, Testemunha de Jeová, mormons, adventistas. Eles creem na Bíblia e na revelação dos seus profetas. Nós, como cristãos protestantes, cremos só na Bíblia Sagrada. Logo, pode ser o credo que for, nós não trocaremos este credo pelas Sagradas Escrituras. O que vale para nós é a Bíblia. E a Bíblia fecha a questão. Jesus nunca foi gerado como Deus. Foi gerado como homem e foi gerado na hora da sua ressurreição, porque ele recebe a coroa da vitória e se torna senhor de todas as nossas almas, porque ele pagou por elas. Por isso ele é o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tá bom, gente? Então, assim, fique atento e fique apenas com a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a única verdade. Por isso, nós cremos que Jesus é Deus e o nosso Salvador. Muito obrigado aí pela sua audiência. Se Deus assim preparar, até o nosso próximo vídeo.